A paz do Senhor para todos, que a graça de nosso bom Deus continue sendo derramada sobre nossas vidas. Eu sou o irmão Gedilson Gomes, estou aqui mais uma vez no nosso canal, como sempre gravando um vídeo, buscando esclarecer a escatologia bíblica. Eu gostaria de pedir a você, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Participe, deixando também os seus comentários aqui embaixo. Gente, nós estamos gravando uma série de vídeos sobre as 70 semanas do profeta Daniel. Nós já falamos em outra oportunidade acerca dos objetivos das 70 semanas. Lembrando que estas semanas são semanas de anos, somando um total de 490 anos. E nesta oportunidade, eu gostaria de falar sobre a cronologia das 70 semanas, ou seja, quando que as 70 semanas começaram a ser contadas. Porém, pessoal, eu vou falar neste vídeo com base em uma interpretação contrária ao cristianismo. Existem aqueles que insistem em dizer que a profecia das 70 semanas não tem nada a ver com Jesus Cristo. Eu achei isso muito interessante, né? E por outro lado também, é muito importante deixar aqui no canal um esclarecimento sobre esta oposição ao cristianismo que insiste em dizer que a profecia das 70 semanas nada tem a ver com Jesus. Então, neste vídeo, eu vou mostrar para vocês o ponto de partida deles e onde eles querem chegar com suas interpretações. E no próximo vídeo do canal, eu vou mostrar o ponto de partida da contagem das 70 semanas de acordo com a visão cristã. E é claro, onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar em Jesus Cristo, o Messias, e também no fim dos tempos. Eu vou ler para você Daniel, capítulo de número 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ok. Qual é o argumento ou quais são as bases dos intérpretes contrários ao cristianismo? Eles têm duas bases. A primeira está relacionado com esta frase aí no texto, ó. Desde a saída da ordem. O anjo ele está falando para Daniel que a contagem das semanas vai ser a partir da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Mas este grupo, esses intérpretes que insistem em dizer que esta profecia nada tem a ver com Jesus, eles explicam o seguinte, que na realidade a palavra, o termo original aí, não é ordem, vem de davar, ou seja, palavra. Ficaria assim o texto, ó. Desde a saída da palavra para restaurar e para edificar Jerusalém. Deu para você pegar? Eles afirmam que o correto aí não é ordem, e sim palavra, que provém do termo original davar. A segunda base que eles se apegam e se apoiam para dizer que este texto nada tem a ver com Jesus, está relacionado com a Bíblia de Jerusalém. O que existe na Bíblia de Jerusalém?
A Bíblia de Jerusalém, gente, afirma que nesse texto das 70 semanas de Daniel, existe 2 Messias nesse texto. Interessante que você pode ler a Bíblia King James, você pode ler a Bíblia NVI, você pode ler a Bíblia de linguagem de hoje, entre outras versões. A nossa Ferreira de Almeida, conforme está aí na tela, nenhuma dessas versões traz consigo 2 Messias dentro do texto. Porém, a Bíblia de Jerusalém apresenta 2 Messias no texto. Ok, então vamos agora raciocinar junto com eles, pensar como eles pensam. Sabe e entende, desde a saída da palavra, vem a pergunta que não quer calar. Qual palavra que dá origem, supostamente, à contagem das 70 semanas? Eles afirmam que a palavra está em Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 10, que eu vou ler para você. Jeremias 29, versículo de número 10. Está aqui. Veja bem o que está escrito. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Parou um pouco. Dentro desta linha anticristã, eles afirmam que aqui, no momento em que Jeremias começou a profetizar, deu início à contagem das 70 semanas. Gente, quem seria então o outro Messias no texto, no suposto? Quem seria o suposto Messias no texto da Bíblia de Jerusalém? Eles afirmam que era Ciro. A partir de agora nós vamos precisar fazer um pouco de matemática para nós compreendermos o raciocínio dessas pessoas que não concordam que a profecia das 70 semanas está falando de Jesus Cristo. A matemática é a seguinte: Jeremias profetizou por volta do ano 606. Por sua vez, Ciro começou a reinar no ano 538. Se existe um outro Messias aqui nesse texto, como está na Bíblia de Jerusalém, você pode conferir depois aí se você tiver um exemplar, ou você pode entrar na Bíblia online. Veja as 70 semanas de Daniel na Bíblia de Jerusalém. Se existe um outro Messias aqui nesse texto, ficaria assim, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até um Messias, 7 semanas. Então, da palavra de Jeremias em 606 até Ciro começar a reinar, em 538, é só você fazer a conta, diminuir. Você faz a seguinte matemática: 606 menos 538. Você acha o valor de 68 anos. Então a conta não bateu, não fechou. Por que a conta não fechou? Porque 7 semanas tem o total de 49 anos e não de 68 anos.
Mas esse pessoal que interpreta a profecia e afirma que ela nada tem a ver com Jesus, eles não desistem, apesar de ter dado esse grave erro na matemática. Eles afirmam, então, que na realidade, as 7 primeiras semanas começaram quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou cativo os judeus, levou Judá para a Babilônia. Neste caso aí, eles afirmam que as 7 primeiras semanas começaram em 586. Este ano foi quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. 586, 587 aproximadamente. Já que as 7 primeiras semanas levaram até Ciro, o suposto segundo Messias da Bíblia de Jerusalém, você pode conferir depois que lá realmente fala sobre 2 Messias. Você agora precisa fazer a seguinte matemática. Pega o ano 587, 586, faz a conta aí, diminui 49 anos, que é referente às 7 primeiras semanas. Por incrível que pareça, neste caso, eles chegaram ao resultado exato de 49 anos, ou seja, chegaram até Ciro. Eu vou repetir a conta. 586, chegada de Nabucodonosor, menos 538, o ano em que Ciro começou a reinar. Total, 49 anos. Aí bateu certinho a conta. Parece que eles resolveram, gente, a questão, já que eles dão início às 70 semanas lá na origem do cativeiro babilônico. Mas aí surge um outro problema. E as 62 semanas? Onde exatamente eles querem chegar? Lançando esta matemática, lançando o início da cronologia das semanas, bem anterior ao cativeiro babilônico, bem anterior à oração de Daniel, bem anterior à chegada do anjo para anunciar a profecia das 70 semanas. Gente, eles querem chegar na morte do sumo sacerdote Onias III, o último sumo sacerdote legítimo que manteve o seu ofício no período antes de Cristo. Eles querem chegar até a invasão grega liderada pelo rei Antíoco IV Epífanes, que provocou a tão famosa revolta dos Macabeus. Basta você ler na Bíblia de Jerusalém, ela fala sobre 2 Messias, já que o primeiro Messias supostamente foi Ciro, o segundo Messias, de acordo com essa versão bíblica, eles afirmam que foi Onias III. Mas aí eles têm um grave problema. Por quê? Eles acharam as primeiras supostas 7 semanas, de Nabucodonosor até Ciro começar a reinar. Porém, depois de Ciro, deve começar as 62 semanas, ou o período de 434 anos. Como que você faz agora esta matemática? Eu vou te ajudar. Você pega o ano 538, quando Ciro começou a reinar, você diminui deste ano os 434, são os anos referentes às 62 primeiras semanas. Sabe onde essa matemática vai chegar? Vai chegar no ano 104 a.C. Opa, que problema sério, gente.
Porque o ano 104 depois de Cristo dá uma soma de quase 70 anos depois da morte de Onias III. Pois Onias III morreu no ano 171 depois de Cristo. Tá dando para você compreender o esforço desta interpretação anticristã para tentar encaixar as 70 semanas em um período fora do cristianismo? Eles querem encaixar no período de Antíoco IV Epífanes, quando ele tentou helenizar os judeus, implantar à força a cultura dos gregos. Antíoco, ele acabou com o sábado, ele acabou com a circuncisão, ele destruiu o santuário dos judeus, entre outras coisas que Antíoco fez. Mas, pegando aí a partir do reinado de Ciro, 538, diminuindo 434, não se chega ao ano 171, o ano da morte de Onias III. Chega-se ao ano 104, ou seja, mais de 70 anos depois da morte do sumo sacerdote. Qual é o recurso, então, que esses intérpretes fazem? Para nós terminarmos o nosso vídeo e terminarmos o raciocínio. Gente, por incrível que pareça, eu vou ler de novo para vocês aqui o início de Daniel 9:25. Sabe e entende, eu vou ler dentro do raciocínio deles. Desde a saída da palavra para restaurar Jerusalém. Esse é o raciocínio deles. Qual é a suposta palavra? Vamos voltar lá em Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 10. Está aqui a suposta palavra que deu início. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passando 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Eles afirmam que esta palavra é que dá início à contagem das 70 semanas. Então eles ensinam o seguinte: as 62 semanas começaram quando Jeremias profetizou. Olha que coisa extraordinária. Vamos fazer mais uma matemática simples para terminar o vídeo. Você pega o ano em que Jeremias profetizou, ano 606. Você diminui os 434 anos, que são referentes às 62 semanas. Você vai chegar no ano 172. Parece que tudo foi resolvido, mas na verdade não foi. Eu fiz aqui um desenho para te ajudar a compreender. É até um desenho muito simples. O tamanho do absurdo que é esta interpretação anticristã que tenta tirar Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o sacrifício da cruz do Calvário, tenta tirar de dentro da profecia das 70 semanas. Olha como ficou o resultado aqui do trabalho, gente. Desculpa aí pelo desenho, é muito simples, mas vai te ajudar. Ano 606, profecia de Jeremias, início das 62 semanas. Resultado, ano 172, morte de Onias III. Ele morreu no ano 171. Ano 586. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo cativo. Início das 7 semanas, 49 anos. Resultado, chegou ao ano 538, quando Ciro começou a reinar. É óbvio que isso daqui é um absurdo. Sabe por quê? De acordo com o raciocínio deles, as 62 semanas dissolveram as 7. Em outras palavras,
As 7 primeiras semanas estão embutidas dentro das 62. Gente, qualquer leigo ao ver uma demonstração como esta, percebe claramente que isso daqui é um malabarismo para tentar tirar Jesus de jogada. Até porque, se você pega os eventos que aconteceram no período dos primeiros 49 anos, né? Os eventos que aconteceram dentro das primeiras 7 semanas, e você embute dentro do período de tempo das 62 semanas, é óbvio que você dissolveu e só existe aqui 62 semanas. E na realidade o texto está falando de 69. Isso não dá certo. Existem mais detalhes que nós poderíamos falar, mas assim o vídeo vai ficar muito longo. O que nos serve de reforço para colocar um fim no assunto são as palavras do próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 15, quando Jesus falou sobre a profecia de Daniel. Jesus apontou com toda clareza para o futuro. Ele disse para os seus discípulos: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, gente, para terminar o vídeo, já que o Filho de Deus citou aqui em Mateus 24:15 a profecia de Daniel, é óbvio que a profecia não se cumpriu por ocasião da revolta dos Macabeus, com a invasão de Antíoco IV Epífanes e com a morte do sumo sacerdote Onias III. Para finalizar o vídeo, deixa eu te mostrar só mais um detalhe na profecia. O profeta Daniel, bem como o anjo que estava ali falando, ele foi muito claro ao dizer, versículo 26, e depois das 62 semanas será morto o ungido. Essa mesma expressão está na Bíblia de Jerusalém. Você pode ver Daniel 9:26, quando a Bíblia de Jerusalém fala do segundo Messias, ela também diz que ele foi morto depois das 62 semanas. O que eu quero dizer para você com isso? Eu quero te dizer que Onias III, morrendo no ano 171, 172, ele morreu dentro das 62 semanas. Você observa na profecia de Daniel que o povo do príncipe que adivinha, ou seja, se isso aqui se cumpriu com os gregos, eles invadiram, ou de acordo com a profecia, eles devem invadir também depois das 62 semanas. E neste caso fica difícil e impossível para eles sustentar que o assunto lá da revolta dos Macabeus foi o cumprimento da profecia de Daniel por um motivo. Antíoco IV Epífanes invadiu Judá, invadiu Jerusalém bem antes da morte de Onias. Ou seja, até a invasão grega, eles não conseguem tirar de dentro desse espaço aqui, ó, o espaço das 62 semanas. O que resta falar diante de desculpa, gente, o vídeo muito longo. Diante de tamanho malabarismo teológico, resta falar, gente, que isso só dá veracidade ao cristianismo. Tentar lutar contra o cristianismo é dar soco na ponta de facas. Só para fechar o vídeo, garanto para vocês, no ano 168, no ano 175 a.C., quando aconteceu a revolta dos Macabeus, nenhum
dos objetivos das 70 semanas se cumpriram. Por que isso? Porque só existe um capaz de cumprir na plenitude os objetivos das 70 semanas. Este um é Jesus de Nazaré. E ele vai cumprir plenamente no seu segundo advento. Maranata, o nosso Senhor vem. Muito obrigado. Entre nos nossos comentários. Vamos interagir, porque este assunto ele tem muito mais para render, para que nós possamos aprender uns com os outros. Maranata.